Você já ouviu falar que o rio Eufrates está secando? Pois é, algo terrível está acontecendo. Este rio, que tem uma importância histórica e profética imensurável, está enfrentando uma crise sem precedentes. As profecias bíblicas sempre mencionaram o Eufrates em contextos apocalípticos. E agora estamos vendo essas previsões se desenrolarem diante dos nossos olhos. A escatologia cristã nos alerta sobre os sinais do fim dos tempos, e a seca do Eufrates pode ser um desses sinais. O que isso significa para nós? Será que estamos nos aproximando do surgimento do Anticristo e do Armagedon? Prepare-se, pois neste vídeo vamos explorar a fundo essas questões e entender como a fé em Jesus Cristo pode nos ajudar a enfrentar esses desafios. Não perca, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar a sua vida. O rio Eufrates, um dos mais longos e importantes rios da Ásia Ocidental, desempenhou um papel crucial na formação das primeiras civilizações humanas. Desde a antiga Mesopotâmia, suas águas foram testemunhas silenciosas do surgimento de cidades como Ur e Babilônia, locais que prosperaram graças à fertilidade proporcionada pelo rio. Além disso, o Eufrates é frequentemente mencionado nas Escrituras, sendo um marco geográfico e espiritual significativo. A presença do rio Eufrates na Bíblia, por exemplo, destaca sua importância não só histórica, mas também profética, ligando-o a eventos escatológicos e ao destino de nações. Hoje, ao caminhar pelas margens do Eufrates, é possível imaginar as caravanas que atravessavam suas águas, transportando mercadorias e culturas entre continentes. O rio não era apenas uma fonte de vida, mas também um canal de comunicação e comércio, essencial para o desenvolvimento das sociedades antigas. Atravessando a Turquia, Síria e Iraque, o Eufrates moldou a história e a cultura de toda a região, sendo reverenciado como um símbolo de prosperidade e continuidade. Contudo, a relevância do Eufrates não se limita ao passado. Suas águas continuam a ser uma fonte vital para milhões de pessoas que dependem dele para a agricultura, o abastecimento de água e a geração de energia. A história do Eufrates é, portanto, uma narrativa contínua de adaptação e sobrevivência, refletindo a resiliência das civilizações que floresceram às suas margens. E assim, enquanto olhamos para o futuro, o rio Eufrates permanece como um lembrete poderoso das profecias bíblicas e do papel que ele ainda pode desempenhar no cumprimento dos eventos escatológicos. O estado atual do rio Eufrates é alarmante e deve ser motivo de preocupação para todos nós. Este rio, que já foi uma fonte abundante de vida e prosperidade, está passando por uma intensa seca que afetou milhões de pessoas. A escassez de água tem gerado crises humanitárias no Iraque e na Síria, onde cerca de 1.200 famílias foram forçadas a abandonar suas casas, devido à falta de água potável. Além disso, a incidência de doenças está aumentando à medida que o acesso à água limpa se torna mais difícil, trazendo à tona uma nova realidade que precisa ser urgentemente abordada. É importante entender que a situação do Eufrates não é apenas uma questão ambiental, mas também uma potencial fonte de conflitos. À medida que os recursos hídricos se tornam cada vez mais escassos, disputas por água podem levar a tensões entre países, exacerbando ainda mais a insegurança na região. As notícias têm apontado que as tensões políticas estão aumentando nesse cenário, colocando em risco a paz e a estabilidade de todos os países envolvidos. Portanto, é essencial que líderes e cidadãos se unam para buscar soluções sustentáveis e colaborativas para essa crise. Na verdade, muitos acreditam que essa deterioração do rio Eufrates é um prenúncio das profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. Afinal, ao observarmos o que está acontecendo, não podemos deixar de nos perguntar: seria essa seca um sinal do cumprimento das profecias escatológicas? Os impactos visíveis hoje podem ser mais do que uma simples crise climática. Eles podem estar ligados a eventos maiores preconizados nas Escrituras Sagradas, como as adversidades que levarão ao surgimento do Anticristo e ao Apocalipse.
Ao olharmos para o Eufrates, vemos um microcosmo das lutas humanas e da interação com o ambiente. Um lembrete do quanto somos interligados com as forças da natureza e do destino que nos aguarda. Os problemas da seca no rio Eufrates são complexos e variados, que envolvem fatores ambientais quanto políticos. As mudanças climáticas têm desempenhado um papel significativo, com padrões de chuva alterados e temperaturas mais altas contribuindo para a redução do fluxo de água. As secas prolongadas têm sido uma constante na região, exacerbando a situação crítica do rio. Além disso, a má gestão dos recursos hídricos por parte dos países que compartilham o Eufrates tem agravado ainda mais o problema. A construção de barragens na Turquia, por exemplo, reduziu drasticamente o fluxo de água que chega à Síria e ao Iraque, criando um cenário de escassez e tensão. No entanto, não são apenas as mudanças climáticas que estão em jogo. As políticas de uso da água também têm um impacto profundo. A falta de cooperação entre os países da bacia do Eufrates tem levado a uma gestão inadequada e insustentável dos recursos hídricos. As disputas por água são frequentes, e a ausência de acordos eficazes para a distribuição justa do recurso tem resultado em conflitos e crises humanitárias. A situação é tão grave que muitos especialistas temem que a seca do Eufrates possa desencadear guerras por água, uma realidade que já começa a se desenhar no horizonte. Além disso, a agricultura intensiva e o uso excessivo de água para irrigação têm contribuído para o esgotamento dos recursos hídricos do Eufrates. As práticas agrícolas não sustentáveis têm levado à degradação do solo e à redução da capacidade do rio de sustentar a vida ao seu redor. É um ciclo vicioso onde a necessidade de água para a agricultura intensiva leva à extração excessiva, que por sua vez agrava a seca e reduz ainda mais a disponibilidade de água. Este cenário é um lembrete doloroso das profecias bíblicas que alertam para os tempos difíceis que antecedem a chegada do Anticristo e o cumprimento dos eventos escatológicos. As palavras do livro de Apocalipse ressoam com uma urgência renovada, à medida que vemos as consequências tangíveis das ações humanas sobre o rio Eufrates. A seca do rio Eufrates tem sido interpretada por muitos como um sinal claro do cumprimento das profecias bíblicas, especialmente aquelas relacionadas ao Apocalipse. No livro de Apocalipse, há menções específicas ao Eufrates, onde se diz que suas águas secarão para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta visão apocalíptica é frequentemente associada ao surgimento do Anticristo, um líder que trará grandes tribulações ao mundo. A escatologia cristã destaca que esses eventos são prenúncios do Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal. Além do Apocalipse, outras passagens bíblicas também mencionam o Eufrates em contextos proféticos. O profeta Jeremias, por exemplo, previu que as águas do Eufrates secariam como um sinal de julgamento divino. Esta profecia é vista como um aviso para a humanidade sobre os tempos difíceis que estão por vir. Muitos pastores e estudiosos da Bíblia interpretam esses eventos como um chamado à vigilância espiritual e à preparação para o retorno de Cristo. A seca do Eufrates, portanto, não é apenas um fenômeno natural, mas um marco significativo no calendário profético. Essas interpretações têm levado muitos a refletirem sobre o papel do Eufrates na escatologia. A conexão entre a seca do rio e o surgimento do Anticristo é um tema recorrente em sermões e estudos bíblicos. Acredita-se que a liberação dos 4 anjos mencionados no Apocalipse, que estão presos junto ao grande rio Eufrates, trará grandes calamidades à terra. Este cenário apocalíptico serve como um lembrete poderoso da importância de manter a fé e estar preparado para os desafios que virão. A seca do Eufrates, portanto, é vista como um sinal dos tempos, um prelúdio para os eventos finais que culminarão na vitória definitiva do bem sobre o mal. Diante de tantos desafios e incertezas, é fundamental lembrar que a fé em Jesus Cristo pode nos oferecer uma perspectiva de esperança e resiliência.
As profecias bíblicas, embora muitas vezes assustadoras, também nos lembram de que Deus tem um plano para a humanidade. Ao nos voltarmos para as Escrituras e fortalecermos nossa fé, encontramos a força necessária para enfrentar os tempos difíceis. A seca do rio Eufrates, por mais perturbadora que seja, pode ser vista como um chamado à preparação espiritual e à confiança no plano divino. Para aqueles que se sentem desanimados ou assustados com as notícias sobre o Eufrates e as profecias do Apocalipse, há muitas maneiras práticas de fortalecer sua fé. Participar de estudos bíblicos, envolver-se em comunidades de fé e dedicar tempo à oração são passos importantes. Além disso, compartilhar essas preocupações e esperanças com amigos e familiares pode criar uma rede de apoio que nos ajuda a permanecer firmes. Lembrar das promessas de Jesus Cristo, que nos garantiu estar conosco até o fim dos tempos, é um bálsamo para o coração aflito. Em última análise, a mensagem de esperança é clara. Embora enfrentemos tempos difíceis, não estamos sozinhos. A fé em Jesus Cristo nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, há um propósito maior em ação. A seca do rio Eufrates e as profecias bíblicas nos desafiam a olhar além do imediato e confiar no plano divino. Este é um momento para fortalecer nossa fé, ajudar uns aos outros e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. E assim, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, encontramos paz e esperança na promessa de redenção e renovação. Agora que você aprendeu sobre a importância histórica e profética do rio Eufrates, os problemas atuais de seca, as causas ambientais e políticas e as profecias bíblicas que envolvem esse rio, é hora de refletir sobre o que tudo isso significa para você. Como você está se preparando para os desafios que estão por vir? Será que você está atento aos sinais dos tempos? A fé em Jesus Cristo pode ser a chave para enfrentar essas adversidades com esperança e resiliência. Que tal começar a aplicar esse conhecimento em sua vida? Participe de estudos bíblicos, fortaleça sua fé e compartilhe essas informações com aqueles que você ama. Você acredita que estamos vivendo os tempos profetizados? Como você pode se preparar melhor para o que está por vir? Deixe suas respostas nos comentários. Queremos saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre esses assuntos tão importantes. Juntos, podemos nos preparar para o futuro com fé e esperança. Até o próximo vídeo.